Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite aos irmãos e irmãs. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, lê de 1 ao 20, né? Lê todo, ok? Marcos 5, vou ler na minha, tá bom? Amém? Podemos começar a ler? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com correntes podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo-lhes espírito imundo, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém. Os irmãos podem sentar, nós já oramos. Grande é o nosso Deus. O tema da campanha é um encontro desafiador, uma libertação poderosa. Nós não sabemos ao certo, irmãos, o que leva uma pessoa a chegar ao estágio da possessão maligna. Há muitos fatores. Embora possamos não ter certeza da razão pela qual acontece a possessão maligna, sabemos que o espírito maligno, ele prejudica a comunhão do homem, o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com outras pessoas. A possessão maligna, ela afasta a pessoa principalmente de Deus, de si mesmo e das pessoas que o cercavam. A possessão maligna, ela tem a força vinda direta do inferno para destruir a vida daquela pessoa possessa em questão. A possessão maligna, que é o caso desse jovem, ela veio realmente para destruir este jovem, para acabar com a vida deste homem. A possessão maligna nos dias de hoje é da mesma forma. Ela vem para destruir o ser humano e afastá-lo cada vez mais do seu Criador. E um dos fatores principais para essa possessão é o pecado.
É quando eu me afasto do Senhor, eu dou, sem perceber, legalidade para o adversário agir na minha vida. Todas as vezes que eu me afasto da presença, perco o temor de Deus, perco a comunhão com o Criador, automaticamente estou eu me aproximando ou permitindo a aproximação do diabo na minha vida. E quem permite isso é o pecado. Por isso, irmãos, que nós devemos fazer exatamente o que está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é resista ao diabo, bata de frente que você vai vencer. Nós não temos o poder de vencer o adversário se não estivermos próximos, perto, íntimo de Deus. Nós não temos força contra espíritos malignos, são potestades. É um ambiente que nós não dominamos naturalmente. Só conseguimos vencer o inferno, os seus anjos, as setas do adversário. Só conseguimos vencer o pecado se seguimos exatamente o que está neste versículo. Nos sujeitarmos a Deus, se nos aproximarmos do Senhor. Caso contrário, não vamos vencer. Mas está bem claro o versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Fiquem na vontade de Deus. Se permita estar próximo a Deus. Aí sim, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Sabe aquela oração que você faz quando você está sendo tentado pelo diabo? Aquela oração que você faz e ela dá resultado? Quando está se levantando um levante, você ora e o levante cai por terra. Isso acontece quando você está sujeito a Deus, quando você está próximo de Deus. Então, o segredo para que não aconteça essa possessão, que era o estágio em que se encontrava o jovem, é estar próximo a Deus. Uma coisa eu aprendi ao longo da minha caminhada. Existem 3 fatores, no mínimo, que levam uma pessoa a um estágio de possessão maligna, já que estamos falando de um homem que estava possesso. É a influenciação, a opressão e, por fim, a possessão, que é o caso do jovem. A influenciação, quando o diabo começa a colocar na sua mente que o pecado é normal, que se afastar de Deus é normal, quando o inimigo começa a colocar pensamentos que desagradam ao Senhor. É a primeira fase, é a influenciação maligna. A opressão é quando você ouve esta voz e realmente se afasta do Senhor. E ele começa a te oprimir. O Senhor não, o diabo começa a te oprimir, dizendo que você não pode voltar atrás, que o Senhor não te perdoa, que o Senhor não te ama mais, e começa a te oprimir. E por fim, você já não tem mais forças para lutar, porque está distante do Criador. E aí vem a possessão maligna, que é quando você se entrega por completo às astutas ciladas de Satanás. E quando você menos espera, você está possesso de espírito ou espíritos malignos. Chamamos de legalidade. Então veja que o processo não é tão difícil de acontecer comigo e com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Quem está de pé, cuide para que não caia. Então nós devemos, irmãos, vigiar a nossa caminhada para não chegar nesse estágio aqui. O estágio em que estava totalmente dominado pelo adversário. Mas você é crente, lavado, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você está atento, você sabe que o Senhor é o teu refúgio. Você sabe que é nos braços do Pai que você alcança a vitória. Você está aqui porque você está lutando pela sua vitória. Mas aquele homem estava nessa condição. Do versículo do 1 ao 6, ele estava totalmente possesso.
Aquele homem tinha uma vida aprisionada por grilhões, não por grilhões, nem por correntes materiais. Havia um engasgo, né? Eu estou percebendo que, de vez em quando, as pessoas estão subindo e estão engasgando. Você sabia que quando uma pessoa está ministrando sobre libertação e há esse tipo de manifestação, é algo espiritual? Aí muitos estão dizendo que é da gripe, mas só está acontecendo quando falamos em pontos estratégicos. Pontos que traz libertação ou esclarecimento para a igreja. Então vamos ficar em espírito de oração em nome de Jesus. Mas aqui estava esse homem totalmente aprisionado, não por correntes materiais, porque ele quebrava todas. Existia dentro dele uma legião de demônios, eram muitos demônios em uma só pessoa. Ele estava aprisionado, a alma dele estava aprisionado, o corpo físico dele estava todo mutilado, todo cortado, aliás, todo cortado. Por quê? Ferido mesmo, a ferida material. Por quê? Porque ele se jogava nas pedras, porque o adversário fazia com que ele se comportasse dessa forma. Ele vivia nos sepulcros, ou seja, cemitérios, lugar de morte, onde há o fim, aonde não há mais esperança. Lá estava este homem, sozinho. As pessoas tinham medo de estar perto dele, por quê? Porque ele era provavelmente violento, já que estamos falando de demônios. Então, essa era a condição daquele homem totalmente entregue às forças do adversário. Aí você vai me dizer assim, irmã, mas isso foi só naquele tempo. Negativo. Quantas pessoas não passou por você hoje e estava exatamente nessa condição, mas você não percebeu? Quantas pessoas não estão hoje, vizinhos, parentes meus e seus, que estão hoje aprisionados por cadeias espirituais disfarçadas de enfermidade, disfarçadas de vícios, disfarçadas de opressão, disfarçadas de uma depressão fortíssima. Essas pessoas precisam de libertação. A igreja do Senhor precisa acordar, porque nós somos portadores da liberdade que recebemos de Cristo. Está sobre você a autoridade, está sobre você a permissão dada por Jesus para libertar, para levar a palavra, para trazer transformação. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos acordar para fazer exatamente o que Cristo fez. Mas nós vamos chegar lá. Este homem endemoniado teve o quê? Um encontro com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Este homem teve um encontro com Jesus. Todos vocês que estão aqui já tiveram um encontro com Jesus. Já tem o seu nome escrito no livro da vida. Já estão salvos em Cristo Jesus. Mas esse homem teve um encontro com o Senhor e a vida dele toda foi transformada. E por falar em encontro com o Senhor, em Lucas 5, 12, 13, vai falar sobre um homem que teve um encontro com o Senhor. E diz assim, vamos saber quem é este homem. E aconteceu o quê? Quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Veja que há milagres que o Senhor diz agora. E ele faz instantaneamente. Este homem chega para o Senhor, ele não chega exigindo, trazendo para nós hoje, Senhor, eu sou crente, eu prego a tua palavra, eu vivo na tua casa, eu oro muito, como pode, Senhor, eu estar enfermo, eu estar doente? Este homem não chegou desta forma, ele se prostrou ante a Cristo, aos pés do Senhor, e o adorou e disse, Senhor, se tu quiseres,
quiseres, tu pode me tornar limpo. A humildade daquele homem alcançou o coração do Senhor. Ele olha para ele e disse: eu quero é agora, seja limpo, seja liberto deste teu mal. Veja que para nós alcançarmos algo da parte do Senhor, é necessário a humildade, o reconhecimento que não merecemos, mas temos um Deus misericordioso, um Deus que tem poder e tem amor para transformar o nosso cativeiro, nos tirar da situação de enfermo para a situação de curado, pegar um parente nosso que está terrivelmente endemoniado e libertar, pegar um parente nosso que está sobre as garras de Satanás e arrancar fora com força e tomar para si. O nosso Deus tem poder. Ele tem poder para fazer. Ele está esperando de mim, de você, é isso, se prostrar aos pés dele. Senhor, eu não mereço, mas eu imploro, eu suplico, traz a libertação, traz a cura. Não porque merecemos, irmãos, porque eu e você não merecemos nada. Mas o Senhor, Ele ama de um jeito que eu nem sei explicar, porque nem a Bíblia define ao certo. Ele nos amou de tal maneira, tal maneira, que entregou o próprio Filho para você ser salvo, liberto, transformado, para que você tivesse acesso à glória celestial. É este amor que conduziu Jesus a ter um encontro com o homem na cidade de Gadara. Quando nos encontramos com o Senhor, acontece o que está em Lucas 7, do 13 ao 15. A tristeza é transformada em alegria. De quem será que a Bíblia está falando? Veja, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam parava, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e o entregou à sua mãe. Eu estou falando da viúva da cidade de Naim. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele transforma a tristeza em alegria. Havia algo contraditório na cidade, ia entrando Jesus, o versículo anterior vai dizer, Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão vem entrando na cidade, feliz, conversando, todo mundo tricotando e conversa vai, conversa vem. Em contrapartida, vem um cortejo fúnebre saindo da cidade. Veja que eram duas multidões, uma entrando e outra saindo da cidade, uma bem alegre e da viúva de Naim, muito triste. Ela era viúva, como bem disse, e tinha um único filho, o filho agora estava morto. A tristeza era profunda no coração desta mulher, ela estava desolada. Não havia mais motivo para ela viver. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, a tristeza, ela é modificada em alegria. O Senhor olha para ela e diz: por que choras, mulher? O Senhor não estava zombando dela, Ele sabia que ela estava sofrendo e angustiada. Ele sabia que ela precisava de algo muito grande, um milagre muito grande. Ele não estava zombando do que ela estava sofrendo. Quando Ele pergunta: por que choras? Muitos de nós, quando passamos por luta e nós abrimos a nossa boca, e nós vamos já chegar na parte da murmuração, que o irmão Ben já começou a falar. Quando nós estamos passando por luta, nós abrimos a nossa boca para murmurar e para dizer: parece que Deus não está vendo o meu sofrimento, parece que Deus tem prazer em me ver sofrer, porque é uma luta por cima da outra. Mas o Senhor está trazendo isso para nós esta noite. Ele olha para a mulher e disse: não choras. Sabe por que Ele disse isso? Mulher, quem te encontrou fui eu.
Eu trago a alegria comigo. Eu sou a própria alegria. Eu tenho poder para transformar, para ressuscitar, para libertar, para fazer algo novo. Era isso que ele estava dizendo. Você acabou de ter um encontro comigo, mulher, por que tu choras? O Senhor pergunta isso para mim e para você esta noite. Por que estás abatida? Como o salmista bem falava. Por que estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, porque você vai louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa luta que você está enfrentando. Nesse processo de libertação que você está esperando, o Senhor vai trazer vitória, em nome de Jesus. Ele toca no menino e agora o menino está vivo. Ele entrega para a mãe e o menino começa a conversar com a mãe. Veja que quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida muda por completo. Aí você me pergunta, irmã, por que que a minha ainda não mudou? Por que que a minha vida está do mesmo jeito? Eu não sei. Quem tem que saber é você. Eu lhe garanto uma coisa. O problema não está no Senhor. Não está no Mestre. Somos nós. É a dureza do nosso coração que faz divisão. É a dureza do nosso coração, o pecado que está no nosso coração, que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, se ainda não mudou, eu te garanto, não é culpa dele. Mas tem uma coisa no meio disso tudo chamado tempo. Espere o tempo do Senhor. Até lá, vá cooperando com o Espírito Santo de Deus para que sua vida seja transformada. Voltando para o que nós estamos lendo, quem tem encontro com o Senhor tem a vida mudada. No versículo 7, eu vou ler aqui, tá bom? Versículo 7. No versículo 7 vai começar um diálogo interessante. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo? Quem diz isso é a legião de demônios, tá bom? E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu sempre me surpreendi com esse trecho dessa mensagem. O que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Você tem noção que é o próprio diabo reconhecendo o poder, a autoridade, a soberania de Cristo? Você tem noção que é o próprio inferno se curvando a este Deus? Para pensar, você tem noção do tamanho do Deus que você serve? Que até o inferno reconhece o poder e a autoridade que está sobre a vida de Cristo? Filipenses 2, 9 ao 10. Por favor. Há algo interessantíssimo em Filipenses 2, 9 ao 10. Que vai concordar exatamente com este versículo que eu li. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Todos têm que glorificar e exaltar ao Deus de Israel, porque a Ele foi dado esta autoridade, este poder. Ele é o próprio Deus. Entenda que a quem você está servindo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem toda a autoridade para libertar, para transformar, para tirar do cativo, para arrancar do charco de lodo. Sabe o que Ele fez por você?
Você estava condenado ao inferno. Jesus foi lá, pegou você pela mão, metaforicamente falando, e arrancou das garras de Satanás. E disse exatamente o que está em Isaías 41:9. Eu te chamei entre os mais excelentes, e eu te disse: tu és o meu filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Tu a quem tomei dentre... A minha é diferente. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes. E te disse: tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Ele poderia ter nos rejeitado, mas não rejeitou. Você está aqui. Eu estou aqui. Não é por merecimento. Não é porque pregamos bem, louvamos bem, não é porque eu oro demais, eu oro 5 horas da manhã, todo dia 5 horas da manhã eu estou orando. Isso não quer dizer nada. A tua vida de oração ou de adoração só serve para você mesmo. Não serve para Deus. Ele não precisa da nossa adoração para fazer milagre, para transformar. Porque se fosse assim, não teria libertado o jovem gadareno. Mas o Senhor nos orienta a orar, a ler a palavra, a buscar, para que eu e você permaneçamos firmes. Quer ficar de pé? Ora. Quer ficar de pé? Lê a palavra. Quer ficar de pé? Para amanhã ou depois não ser eu e você tomado por possessões malignas? Ora, vigia, em nome de Cristo Jesus. É este nome que o diabo aqui no versículo 7, ele diz: o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós não queremos muitas das vezes adorar o Senhor. O nosso coração se endurece, a incredulidade reina, porque Deus está fazendo na vida de fulano e não faz na minha, porque Deus liberta fulano e não liberta os meus, e nós endurecemos o nosso coração, achando que Deus nos deve alguma coisa. Existem muitas pregações aí por fora, cobrando a Deus, exigindo de Deus. Quem somos nós? O apóstolo Paulo dizia: quem és tu, criatura, a questionar o teu Criador? Importa que Ele quer salvar, que Ele quer libertar, que Ele quer transformar. Irmã, mas quando, pelo amor de Deus, quando chegar a hora, no tempo dEle, Ele faz. No tempo dEle o milagre acontece. No tempo dEle a enfermidade vai embora. No tempo dEle a escassez é cessada. No tempo dEle o milagre vai acontecer na sua vida. Só permanece fiel em nome de Jesus. Começou o diálogo que eu e você não podemos ter com o adversário. Cristo teve, porque Ele era Cristo, Ele é Cristo. Mas eu e você, alguém manifesta: de onde é que tu veio, qual é teu RG e o teu CPF, o que tu quer na vida dela, para alguém que está possesso. Você não tem essa permissão. Tem umas igrejas aí que diz que tu tem, vai nessa. Tu não tem? Para tricotar com o adversário? Quando alguém manifesta, a autoridade que o Senhor te deu foi que você tem autoridade para expulsar demônios. Eu não me lembro qual é a passagem bíblica. Se alguém lembrar, me diz. E eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, expulsar demônios e tudo mais. Ele não deu autoridade para me ficar tricotando com o diabo, mas ele tinha essa autoridade. E então no versículo 9... o Senhor começa a perguntar: quem são vocês? Ele disse: somos uma legião. São uma legião. Eu vou continuar aqui, se alguém achar, beleza. Nós somos uma legião.
Esta era a maior unidade do exército romano, formada por cerca de 2 a 6 mil pessoas. Era o seguinte, digamos, está ali. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. O versículo não fala sobre conversar com ele. Essa conversa deixa só para Jesus. A sua parte é expulsar, a sua parte é vencer as potestades do mal. Então, era um monte na nossa linguagem. Não, na minha, na Bahia é um monte. Um monte quer dizer muitos. Era um monte de demônios sobre a vida daquele único jovem. E eu vou te dizer uma coisa. Se uma potestade destrói a vida de um ser humano, imagine um monte, uma legião, para mais de quase 2 mil demônios em uma pessoa só. Não brinque com o adversário. A Bíblia manda resistir ao diabo, mas se você estiver próximo ao Senhor. Se não, faça como o apóstolo Paulo orienta. Fuja da aparência do mal. Porque o diabo, ele vem em forma de pecado. Aquele pecadinho pequenininho que você diz não vai dar em nada. Aquela mentirinha pequenininha. Aquele pegar só umas moedinhas, ninguém vai perceber. É assim que o adversário vai entrando sorrateiramente. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Quantas pessoas não estão nesta situação com suas vidas totalmente dominadas pelo adversário, precisando de um socorro? Quantas? Nós fomos evangelizar quarta-feira com os adolescentes e tinha um homem que passou por nós totalmente drogado, totalmente entregue, um morador de rua. E eu fiquei me lembrando daquele homem e da passagem que nós estamos tratando agora. E eu disse, Senhor, quantos demônios não devem agir na vida deste homem? Demônio de miséria, demônio de escassez, demônios que o induz a roubar. Quantos demônios não devem estar agindo na vida deste homem? Agora, para amenizar, quantos demônios não devem agir na vida de mulheres e homens que se prostituem? Na vida de homens e mulheres que talvez não estejam possessos de demônios, mas estão sob a influência e a opressão do diabo. Homens e mulheres que passou por mim e por você. Pessoas dentro da minha casa, dentro da sua casa, que possam estar sofrendo uma opressão maligna, que quando elas vão dormir, o diabo sussurra no ouvido delas: você não merece viver, tire a sua própria vida. Quantos não estão enfrentando esse problema agora, no dia de hoje? Pessoas próximas a você, aonde o diabo está trabalhando para arrancar a vida delas. Quantas? Está sobre mim, sobre você, o poder de ajudá-las. Há na minha vida e há na sua vida o socorro necessário para arrancar as almas do inferno. Da mesma forma que alguém profetizou na minha vida, ao ponto daquela semente demorar quase 20 anos para germinar, mas germinou, e o Senhor me arrancou do charco de lodo do pecado. Quantas vidas não estão nos esperando? Então, em nome de Cristo Jesus, levanta-te, igreja, e o Senhor te esclarecerá. Levanta-te, igreja, e o Senhor vai te mostrar, te revelar, te conduzir e te dar vitória sobre espíritos malignos. Levanta em nome de Cristo. Eu sei que você está sofrendo. Quem é que não está sofrendo hoje? Porque até aqueles que têm tudo estão sofrendo, porque o dinheiro traz uma momentânea felicidade, mas a paz interior só quem dá é Cristo. E muitos têm o momentâneo financeiro, mas não têm a Cristo. Você é este socorro que o mundo precisa. Como, irmã?
Fala de Jesus, pelo amor de Deus. Fala. Ora pelas vidas. Jejuma pelas vidas. Não é só passar pelo mendigo e diga: profetiza, será um grande homem de Deus. Como? Já serve, mas faz mais, dá para fazer mais, igreja. Ora, jejuma, paga o preço. Ora, a pessoa não precisa saber que você está orando por ela. Ela só precisa ser coberta pela tua oração na madrugada, meio-dia. É só isso. A igreja, a liderança, a mídia não precisa saber que você está pagando o preço por uma vida. Só Cristo, só interessa a Cristo, igreja. Então, em nome de Jesus, vamos acordar. E esta palavra me confronta. Jesus fez muito mais do que profetizar de longe. Eu profetizo, viu? Você que está aí na cidade de Gadara, cheio de demônio, eu profetizo que você será liberto. Jesus não fez só isso. Jesus não fez só isso. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou tempestade inesperada. Jesus saiu do seu trajeto, que era esse. Jesus foi a Gadara, libertou o jovem e Jesus voltou para onde ele já tinha planos de ir. Veja que ele deu uma pausa aqui, se é que podemos chamar de pausa. Ele deu uma pausa aqui para libertar aquele homem. Você pode fazer algo por alguém, eu sei que você pode. Pode ser da sua casa, vizinho, eu não sei. Você pode. Então, em nome de Jesus, faça mais alguma coisa por alguém. Ore por alguém, clame por alguém. Faça algo mais em nome de Jesus. Do versículo 12 ao 17... Do versículo 12 ao 17, os demônios pedem para que Jesus deixe que ele... Aí entra aquele discurso, né? Aquele diálogo. Jesus, deixa eu entrar na manada de porcos. Não nos mande para fora da cidade. Jesus poderia mandá-los logo para o lago de fogo eterno. Poderia, mas ainda não era a hora. E tudo tem o seu momento. Jesus permite que os demônios vá para os porcos. Os porcos se precipitam no mar, se jogam no despenhadeiro, caem no mar. Acabou-se tudo. E agora, aquele jovem que estava antes nu, sujo, possesso de demônio, agora aquele jovem estava liberto, vestido, transformado e muito mais. Ele não só foi liberto da possessão maligna, mas aquele jovem também recebeu a salvação. Lá na frente nós vamos ver que ele foi salvo em Cristo Jesus. Veja que a vontade do Senhor não é só resolver aquele teu problemazinho ali. A vontade do Senhor é fazer uma abastança tamanha, é uma medida recalcada e sacudida. Quando o Senhor fizer aquele milagre que você tanto espera, será algo muito grande, que não vai só abençoar você, mas vai abençoar a todos que estiverem junto a você. Por isso, não diga que está demorando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo o impossível pela sua vida. Não está demorando, na hora certa, no momento certo, a cura virá, a libertação virá, a transformação virá. Espera em Deus, espera em nome de Jesus. Persevera em oração, como está lá em 1 Tessalonicenses. Persevera em oração. Não está acontecendo nada, continua orando em nome de Jesus. Vai acontecer, é porque primeiro é lá em cima. Primeiro é lá, você não está vendo, mas primeiro é lá em cima. Depois se materializa aqui. Depois você pega no milagre, você apalpa o milagre. Então, se está nesse processo e você para de orar, para de crer e começa a murmurar, dá lugar ao adversário, ao invés de você avançar, você começa a retroceder. Você não vai alcançar
nada da parte do Senhor. Em nome de Jesus, persevere em oração. Creia tão somente. Que o mundo desabe, mas só creia. O que foi que tu fez na pandemia? Tu se agarrou a Cristo, não foi? Foi. Todo mundo se agarrou para não morrer. 1000 caíram ao teu lado. Gente, verdadeiramente, né? 10.000 à tua direita. E você está aqui. Você está aqui. O Senhor te deu vitória. Acredito eu que os teus parentes também estão debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor te guarda. O Senhor te livra. O Senhor te protege. Então, agora aquele homem estava liberto, transformado. A transformação dele foi igual à do homem leproso, rapidinho. Mas no meio desse processo todo, os donos dos porcos não viram o rapaz liberto. Não viram o rapaz limpo. Não viram o rapaz transformado. Só viram que eles tiveram um prejuízo financeiro. Porque os porcos, já que aquele povo era um povo gentil, os porcos eram comercializados. Para os judeus não, era uma carne impura. Mas para aqueles gentios era fonte de renda. Eles só conseguiam ver isso. E ao invés deles glorificarem a Deus, eles começaram a reclamar, ao ponto de pedir a Jesus: retira-te de perto de nós. Veja o que a murmuração, que aí eu vou bater na tecla, faz conosco. Nos afasta da presença do Senhor. Não murmures. Não murmure. Eu sei que está difícil. Está difícil para todo mundo. Não murmure. Em nome de Jesus. Irmã, mas eu não posso nem reclamar? Não. Não pode. Sabe o que você pode fazer? O que o hino orienta. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Olha que coisa linda. Ao invés de murmurar, cante a Deus. Ore. Quando o teu velho eu, porque a murmuração faz parte da velha natureza, tá bom? Quando o velho eu quiser reinar, para reclamar, para murmurar, para dizer maldizências, quando isso quiser aflorar dentro de você, você vai olhar no espelho, como o salmista fez. Eu nem sei se ele olhou no espelho, porque eu acho que na época não existia espelho, viu? Espelho de bronze. Ele se olha para dentro de si e diz: por que te abates, ó minha alma? Então olhe para dentro de você quando a murmuração quiser vir reinar. Lembre-se, é a carne velha querendo dominar. Não deixe. Porque você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo está se fazendo novo na tua vida. Não vou murmurar, não vou reclamar. Está doendo, Senhor. Eu estou um pouco indignado, me sentindo frustrado, porque acontece na vida de fulano e na minha vida não acontece nada. Eu estou assim, Senhor, mas eu não vou murmurar, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar, e vou clamar, vou botar um louvor, vou glorificar e exaltar ao Deus de Israel, e o Senhor, no tempo oportuno, se levantará em meu favor. É assim que tem que ser a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, não murmure. E para encerrar, eu não sei nem que hora é ali, não dá para ver não. E para encerrar, versículo 18 e 20, algo extraordinário acontece. Algo extraordinário acontece. Eu vou ler só 3, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. O homem que antes estava possesso,
roga e diz assim, endemoniado, e roga, né? Que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Essa é a parte melhor do versículo que eu acho, depois daquela lá, quando o demônio reconhece a autoridade de Jesus. Aquele jovem estava liberto, aquele homem estava liberto, e ele corre, Jesus já vai voltar para o seu caminho, ele corre e diz, Jesus, eu vou contigo. Jesus disse, não, negativo, tu vai ficar e vai anunciar para os teus parentes, para os amigos, vizinhos, e em toda Decápolis. O que é isso? Já disseram aqui na primeira campanha, eu acho, deve ter dito, 10 cidades, Decápolis, é a formação, a junção de 10 cidades. E Jesus disse, você vai pregar, você vai anunciar, você vai falar, testemunhar o que eu fiz na sua vida. Sabe o que o Senhor está trazendo para nós? Que nós devemos ser o exemplo. Ao invés de abrir a sua boca e se maldizer daquilo que o Senhor ainda não fez, comece a glorificar e exaltar e agradecer pelo que Ele já fez. Quantos livramentos no dia de hoje? Você sabe contar? Tu consegue contar um livramento hoje? Tem um bocado que a gente nem viu. Foi um carro que passou que a gente nem viu que o carro estava desgovernado, sem freio. Alguém doente, muito doente, quase nos contamina, o Senhor deu livramento. Você tem ideia de quantas coisas o Senhor te livrou no dia de hoje? Ou você pensa que o teu adversário não planeja te matar todos os dias? Porque ele planeja. Ele quer ceifar a tua vida. Se ele não conseguir ceifar a tua vida materialmente, sabe o que ele quer? Te esfriar espiritualmente, para que você não faça nada na obra do Senhor. É a outra forma do diabo te matar. Em nome de Cristo Jesus, em ambas as formas, não permita que o adversário derrube você. Não permita que o adversário consiga vitória sobre você. Não empreste a sua boca para o diabo, não empreste o seu corpo para o diabo. E para quem está nos ouvindo, não se contamine com este mundo, não deixe que o adversário te cale. Assim como esse jovem que tinha 10 cidades no mínimo para ele evangelizar, para ele falar do amor do Senhor, existem milhares e milhares de vidas para você falar do amor do Senhor. Para você ser exemplo, a libertação do teu parente vai vir, a transformação que você quer vai vir, o milagre tão desejado que você almeja, aquele sonho que você tem sonhado há anos, pode sim acontecer, se for para a glória do Senhor, vai acontecer. Agora espera o tempo de Deus. E enquanto isso eu faço o que, irmã? Me sento e aguardo. Enquanto isso você trabalha, porque o jovem de Gadara trabalhou para fazer o que o Senhor mandou. E o Senhor está nos mandando trabalhar esta noite. É libertação, é campanha da vitória. Você quer a vitória? Vai vir, mas trabalha. Primeiro é a obra dele, é o querer dele, é a vontade dele, e só depois é a minha e a sua. Em nome de Cristo Jesus, eu peço a você que não se deixe ser influenciado pelo adversário. Em nome de Jesus. Amém.